Olá pessoal, a gente vai ter a nossa sexta aula de organização do processo de trabalho de enfermagem. Hoje a gente vai falar sobre a escala de trabalho. Qual a diferença então entre jornada e escala de trabalho? Jornada de trabalho é o número de horas que cada colaborador faz por semana, sendo que sempre estará registrada no contrato de trabalho. A escala de trabalho é como a empresa organiza a jornada de trabalho dos funcionários. A consolidação das leis trabalhistas possui as principais funções: coibir as relações abusivas de trabalho e garantir as condições justas a todos. Os principais pontos dela são: entre uma jornada de trabalho e outra, é necessário um período consecutivo de no mínimo 11 horas de descanso. É assegurado a todo trabalhador um descanso semanal de no mínimo 24 horas. O descanso semanal deve coincidir com a domingo pelo menos uma vez a cada 7 semanas. No trabalho contínuo, cujo período exceda 6 horas, é obrigatório um período para repouso e alimentação de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. A carga de trabalho na enfermagem. Cuidados prestados durante as 24 horas, a escala de trabalho deve considerar todos os horários necessários para que os funcionários estejam escalados. A atividade complexa que se despende tempo e requer conhecimentos relativos à necessidade da clientela. A carga de trabalho na enfermagem requer ainda pensamentos quanto à distribuição de serviços baseado na diferenciação das funções, inclui a previsão para a cobertura total da unidade de internação, feita de forma racional para assegurar que a assistência de enfermagem ocorra da melhor forma possível para seus colaboradores. A gente tem então 3 tipos de jornadas de trabalho: 5x2, 6x1 e 12x36. A jornada 5x2 ela fala sobre 44 horas semanais, carga diária de 8 horas, acontece nas unidades que folgam nos finais de semana. Então são as unidades básicas de saúde e as clínicas de atendimento eletivo. A jornada 6x1 são 44 horas semanais, uma carga diária de 7 horas e 34 minutos, sem descontar o período de descanso, sendo que as folgas não são condicionadas para que ocorram apenas nos finais de semana. Então, é obrigatório que pelo menos uma vez ao mês o colaborador tenha um domingo de folga. A jornada 12x36, então a pessoa trabalha 12 horas consecutivas e tem um descanso de 36 horas consecutivas. Durante as 12 horas é obrigatório ter no mínimo 1 hora para alimentação e descanso durante seu expediente. Nos hospitais, essa jornada está presente no turno da noite. A legislação ainda rege que a jornada máxima diária deve ser de 8 horas por dia ou de 44 horas semanais, sendo que tem que ter uma folga por semana. O máximo de horas diárias são de 12 horas. O trabalho noturno, das 22 às 5 horas da manhã, tem que ser considerado 52 minutos no lugar de 60 minutos. A mulher tem direito a 2 descansos de meia hora para amamentação durante 6 meses. As ausências permitidas. Então, a gente tem algumas ausências que são permitidas em CLT. São 15 dias por doença comprovada, 2 dias por falecimento de familiares, 3 dias em caso de casamento, 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue, 5 dias ao pai na licença paternidade, 180 dias para licença gestante, licença por acidente de trabalho, serviço militar obrigatório, alistamento eleitoral e desempenho de cargo sindical não tem máximo de dias. A revisão da escala deve ocorrer de forma contínua, sempre que acontecer os seguintes fatores: demissões, admissões, férias, faltas, licença saúde, transferências e rodízio de plantões. Sempre que acontecer uma dessas, tem que refazer toda a escala de trabalho. A gente tem 3 tipos de escalas: as de férias, mensais e diárias. As de férias são previstas anualmente e devem ser equitativamente. Ou seja, deve-se levar em conta o período aquisitivo e a necessidade da instituição. Nos meses mais requisitados de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, deve acontecer um rodízio entre os funcionários, na medida do possível atender à preferência deles. As férias, após um período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o funcionário tem direito a 30 dias de férias. Se ele teve 0 a 5 faltas, ele vai receber os de 30 dias. Se ele teve 6 a 14 faltas, ele vai receber 24 dias. Se ele teve 15 a 23 faltas, ele vai receber 18 dias de férias.
se ele ter 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. O colaborador pode vender um terço das suas férias com base no acordo entre ele e a empresa, mas esse acordo ainda nem todas as empresas aceitam esse acordo. E as férias podem ser divididas, então a pessoa ela pode pegar os 30 dias corridos ou ela pode dividir em até 3 partes das suas férias. Quando acontece a quebra do contrato, a cessação do contrato, o funcionário tem direito à remuneração relativa ao período. Por ocasião de férias, então o funcionário recebe o pagamento de um salário mais um terço. Licença por mais de 6 meses, mesmo que descontínua, ele perde o direito das férias daquele período. A escala mensal é a distribuição de todo o pessoal todos os dias do mês, segundo os turnos de trabalho, manhã, tarde e noite, onde são registradas as folgas, férias e licenças dos funcionários. A distribuição dos funcionários deve respeitar a necessidade dos plantões e da metodologia da assistência utilizada. As folgas devem ser planejadas e previstas. Pontos devem ser considerados: o regulamento da instituição, o regimento de atribuições da equipe de enfermagem, a jornada de trabalho do pessoal de enfermagem na instituição, as características da clientela, da dinâmica e da unidade e da equipe, humanização na elaboração da escala mensal. Algumas observações têm que ser feitas. Em caso de falta no trabalho na semana, o funcionário perde o direito à folga remunerada. Além de ele não receber aquele dia que ele faltou, ele também não recebe a sua folga. O pagamento de horas extras. A hora extra é 50% a mais do que é normal, máximo de 2 horas por dia. A hora noturna é 20% a mais da normal. 31 dias ininterruptos de falta caracteriza-se abandono de serviço. A elaboração da escala mensal é estabelecida até qual dia do mês o funcionário pode solicitar suas folgas. Então, é o instrumento de intenção de folgas. Os folguistas. Os folguistas são aqueles responsáveis em cobrir a escala em caso de folga dos outros funcionários. Porém, a folga dele também tem que ser respeitada. Dessa forma, nunca vai acontecer furos na escala. Quando acontecer um feriado naquele mês, um funcionário tem direito a pegar a folga naquele dia do feriado. Os outros ganham uma folga a mais além das que já são direito dele no mês. A escala diária é aquela feita todos os dias pelo enfermeiro de acordo com a escala mensal. Ou seja, eu vejo quem está no plantão, distribuo o serviço para eles, obedecendo a função, o grau de dependência dos pacientes e a complexidade dos cuidados. Aqui a gente tem um exemplo de escala de serviço mensal. E a gente tem ainda as formas de trabalho. O trabalho formal é aquele que a atividade profissional é registrada pela CLT, no qual o profissional pode contar com a proteção e amparo das leis trabalhistas. Ou seja, ele vai receber férias, vai receber 13º e todas as vantagens garantidas pela contribuição dos impostos. O trabalho informal, ele vai dizer respeito aos profissionais que não têm esse vínculo empregatício, ou seja, não tem esses benefícios como férias, licença maternidade, aposentadoria, seguro-desemprego e outros. Esse tipo de trabalho é interessante para os profissionais que gostam de trabalhar no seu próprio ritmo, que não gostam de rotina. O home care. O home care significa cuidados em casa, então é a intenção domiciliar. É quando se continua o tratamento hospitalar na casa do paciente. Essa prestação de serviço é indicada no tratamento de diversas patologias, ou em alguns casos de reabilitação. Esse serviço vai envolver a equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, principalmente a área da enfermagem. Então, os cuidados domiciliares vão ser iguais tem que ser realizados parecidos com a internação hospitalar. Contrato temporário é aquele que o serviço prestado por uma pessoa física para a empresa para atender uma necessidade transitória da empresa, ou seja, com um contrato por um tempo definido, que depois desse tempo esse contrato é renovado ou não. Essa foi a aula de hoje.